todos, muito boa noite. Vamos começar a nossa habitual e recorrente live de sábados, como eu tenho feito com parceria com o querido amigo Hugo, que tem feito um trabalho muito bacana no perfil lá do Projeto Comporte-se. Cadê você, Hugo? Você já entrou e eu não vi? Aqui você. Boa noite, Flávio. Boa noite, povo. Boa Como noite, é que vocês estão? Hugo. Sejam bem-vindos. Começando aí mais um sábado à noite, como o Flávio falou, para embalar, né, o sábado à noite, essa próxima hora aí com reflexão. Esse tema que foi voando aqui, só quase 20 perguntas de vez. Mas vamos que vamos. Sejam muito bem-vindos. Essa live é nossa. Ela é interativa. Pode comentar, curtir, compartilhar. Fique à vontade. Flávio, mais uma vez, obrigado, viu? Por essa parceria. Tamo juntos. Eu acho que está sendo bacana, a gente está produzindo conteúdo interessante, né? Tá tentando refletir aqui em torno dessas questões comportamentais e é um espaço interessante para a gente falar sobre questões associadas ao mundo psi, a prática da psicoterapia, no caso que é a minha prática predominante, né? Ou seja, um pouco daquilo que eu vivo ao longo desses anos em termos de experiência profissional e, claro, traduzir isso não apenas para colegas da área e na condição de conteúdo que está a serviço dos profissionais de terapia, mas, sobretudo, a serviço de todos na condição de conteúdo comportamental, né? Ou seja, os aspectos que dizem respeito a todos nós, não apenas aos terapeutas, né? Então, quero agradecer a você porque permite essa possibilidade desse diálogo, e o diálogo fica interessante, Hugo, por conta da interação, né? A interação que a gente faz aqui, como não é só uma exposição individualizada minha, as suas intervenções, as perguntas que você levanta, são super bacanas, que enriquecem por demais. Então, eu que agradeço. Mais uma vez, eu reitero a minha congratulação, ou seja, meus parabéns a você, né, pela iniciativa. Vamos lá, tema terapia de casal, né? Vamos nessa. E 2022 promete. Eu quero começar avisando também que, às vezes, os comentários passam aqui correndo e eu acabo não conseguindo acompanhar. Peço perdão de antemão caso passe de algum. Mas vamos começar, Flávio. Essa pergunta foi a primeira que chegou logo quando a gente postou, que foi o seguinte: como conciliar as religiões diferentes no casal? Hugo, a princípio, as diferenças religiosas não me parecem ser um ponto importante no sentido de estabelecer conflitos conjugais. Pelo menos não é uma amostra populacional que eu tenho no consultório. Pacientes, casais cujos cônjuges são praticantes de orientações religiosas diferentes e aquilo ser um ponto de conflito. Na maioria dos casos, quando há alguma diferença, normalmente é uma diferença branda, do tipo alguém que é muito engajado em alguma religião e o outro parceiro tem uma tradição familiar de uma religião diferente, mas aquilo não se torna um ponto de conflito. Mas é possível que haja algum tipo de experiência conjugal onde a religião está na pauta, né? A religião está em cima da mesa como sendo um elemento de conflito. Não é um signo fácil, não é um símbolo fácil de trabalhar, porque religião é um dos elementos mais arraigados no sujeito. Mesmo os pensadores materialistas, mesmo os historiadores céticos, reconhecem que é difícil entender o ser humano e a própria história da cultura sem levar em consideração os símbolos religiosos que a engendraram, né? que a produziram.
É difícil falar na nossa cultura e na nossa civilização sem os elementos religiosos que a permeiam. Mesmo que você não acredite, mesmo que você desconsidere, mesmo que você seja cético, é muito difícil você entender os processos históricos e a leitura da história sem você conhecer um mínimo da tradição religiosa dos povos. Então, da mesma forma, é difícil ser terapeuta de casal sem considerar esses elementos e sem também considerar que esses elementos, quando há um conflito religioso, aquilo deve ser bastante arraigado. Se existe uma coisa que é difícil de manejar, são crenças bastante arraigadas, né? Crenças diante das quais normalmente não se questiona. Então, eu acho que o exercício aí é um exercício da boa convivência, do respeito, porque quase sempre os conflitos nas relações interpessoais com motivações religiosas são conflitos de intolerância, né? São conflitos de... E quando eu falo tolerância, eu estou falando tolerância no sentido que Locke utilizou naquela carta lá da tolerância religiosa. Tolerância aqui não é tolerância no sentido de suportar, é a tolerância no sentido de respeitar, né? Porque o verbete tolerância pode ser no sentido de tolerar de suportar ou tolerar de respeitar, né? A tolerância, aqui eu estou usando com essa semântica, né? A tolerância no sentido de respeitar. Quase sempre os conflitos familiares por causa de religião é em função do desrespeito às convicções alheias. É em função da falta de respeito. Agora, eu imagino que pode ser que dois cônjuges bastante militantes na sua religião podem entrar em conflito muito mais em relação à educação religiosa do filho, de algum filho. Ele vai para a minha igreja, ele vai para a minha instituição religiosa, ele deve ser educado dessa forma, ele não deve ser educado dessa forma, ele deve ser batizado, ele não deve ser batizado. Eu acho que isso pode ser um ponto de divergência, um ponto de diferença, mas na prática eu não tenho visto isso como algo importante. Quase sempre um dos dois é mais flexível, quase sempre um dos dois cede. Inevitavelmente, quando os dois são engajados religiosamente, é comum ambos dizerem tanto faz, o importante é que a nossa filha, o nosso filho esteja em algum segmento religioso. Então, eu não tenho visto a religião como motivo para conflito conjugal. A minha amostra populacional não sugere isso, né? Não coloca isso como um dado importante, mas pode ser que aconteça, pode ser que sim. Tem um tema, Flavinho, que se destaca assim em consultório? No caso da terapia de casal? Sim. Eu diria que os temas principais desencontro no interesse sexual, eu acho que esse é um ponto que aparece bastante. Alguma relação extraconjugal que foi deflagrada e aquilo acaba sendo um ponto a trabalhar para amenizar o conflito, superar a mágoa, reaver a relação. E, sobretudo, problemas na comunicação. A comunicação é uma das coisas mais importantes e quase sempre os ruídos na comunicação, a dificuldade da comunicação. E aí eu preciso falar, Hugo, só à guisa de introdução, eu preciso dizer que terapia de casal é uma terapia diferente das psicoterapias individuais. A minha formação é em psicologia analítica, pelo menos a minha formação principal, predominante, é em psicoterapia analítica, portanto, psicologia junguiana. E Jung não acreditava em terapia de casal. Jung não acreditava. Jung não acreditava nem em terapia de família, nem em terapia de casal. Ele não acreditava nisso. Ele achava que são sujeitos que se trabalham, são os indivíduos que se trabalham e não casais ou famílias, como é o caso, por exemplo, do conceito das terapias sistêmicas, né? As terapias sistêmicas, a partir das terapias sistêmicas é que houve um olhar maior para com os sistemas, né? Sistemas aqui tem a ver com microcosmos interpessoais, ou seja, relações interpessoais, né?
que são tratados muitas vezes como pacientes, né? Ou seja, a família, o casal, pais e filhos, e assim por diante. Como Jung, o próprio Jung dizia que o único junguiano era ele, ou seja, porque é próprio do conceito da terapia junguiana dizer que o seu self é o seu próprio instrumento de trabalho e que, na verdade, cada terapia vai ser única em função dos selfies colocados ali no processo terapêutico e, portanto, cada um é que vai estabelecer o seu modus operandi no processo terapêutico. Eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, sem pestanejar, que apesar de eu ser um psicólogo junguiano, né, de formação junguiana, pelo menos prioritariamente junguiana, eu consigo, não obstante a discordância de Jung, fazer terapia de casal. Eu consigo atuar na terapia de casal, eu consigo ter essa ferramenta. Jung tinha suas razões para não acreditar em terapia de casal, e eu dou razão a ele em parte. Eu dou razão a ele em parte, porque a terapia no sentido profundo, e a psicologia junguiana é considerada a psicologia profunda nesse sentido. Não é psicologia profunda porque ele está criticando as outras como superficial, não. Psicologia junguiana é chamada psicologia profunda porque trata as dimensões do self, que é considerado um elemento da profundidade do sujeito, né? Aquilo que a gente tem de mais profundo é o self. Então, nesse sentido, é por isso que a terapia junguiana é chamada terapia profunda, né? Em contraposição com as psicodinâmicas do ego, né? As terapias do ego, né? Que é um outro modelo de terapia. Não é que um seja melhor do que o outro, é nesse sentido que a terapia junguiana é chamada de profunda, mas as terapias profundas, aí profundas no sentido de profundidade mesmo, são individuais. A terapia de casal não tem a profundidade mesmo que a terapia individual, no sentido de abordar questões muito íntimas, sentimentos muito profundos da história do sujeito em termos de autoconhecimento, porque o foco da terapia de casal é outro, e eu vou explicar aqui qual é o foco, qual é o objetivo da terapia de casal, eu vou tentar explicar. Mas Jung, o próprio Jung dizia, e eu concordo com ele, que nem todo mundo tem temperamento para casar. Ele tem um texto que ele fala isso. Ele tem um texto que ele diz que tem gente que não tem temperamento para casar. Que melhor seria que não se casasse. Melhor seria que não estabelece casamento aqui no sentido de uma relação monogâmica estável a longo prazo. Ou seja, uma relação de dedicação exclusiva. Ele acreditava que tinha gente que não tem temperamento para isso. E é melhor que não faça para não se complicar emocionalmente mais. E, claro, não produzir repercussões na vida do outro. Né? Ele sustentava isso. Apesar dos deslizes que Jung teve na vida conjugal dele, porque Jung teve alguns deslizes, mas esse é assunto para outro momento. A terapia de casal tem um foco que é na relação, isso é muito importante aqui colocar. O paciente do terapeuta de casal é o relacionamento. Essa é a questão, tá? Então ele não vai tratar questões sentimentais e emoções profundas dos cônjuges. E ainda que surja, claro que ele não vai rejeitar, ele vai acolher, mas ele vai remeter à relação, ele vai colocar aquilo a serviço do relacionamento. O paciente é o relacionamento, então ele está tratando o relacionamento. Né? Isso é uma coisa importante. Na terapia de casal, há sessões que são individuais, há sessões que a gente recebe só um. Então, tem sessões na terapia de casal que naquele dia, naquela semana, só vem a esposa. Aí na outra semana vem o marido. Para quê? Para que a gente possa conversar algumas coisas, que são coisas mais específicas do sujeito, para que o próprio cônjuge tenha espaço para colocar coisas que ainda não se sente à vontade para colocar na terapia de casal, tá? Para vir na terapia de casal. Às vezes há segredos que me são revelados nas sessões individuais. E o combinado é o seguinte: na sessão do casal, o casal fica sabendo de tudo. Ou seja, se chegar atrasado, o outro cônjuge tem que saber o que é que a gente estava conversando. Se levantar, ir no banheiro e eu ficar só com um dos dois, o que eu estiver conversando, o outro
quiser saber, ele tem o direito de saber. Agora, nas sessões individuais, o que eles me contam nas sessões individuais, eu não posso levar na sessão do casal. Ainda que eu possa ajudá-los a falar, a conversar na sessão do casal, eu não levo. Então, às vezes, tem um segredo, tem uma questão que não foi abordada na relação, né? Tem uma questão muito íntima que o parceiro ou a parceira não sabe. É o momento, por exemplo, nas sessões individuais. Na terapia de casal, nas sessões do casal, que é em maior número, sempre em maior número, nas sessões do casal, o psicólogo funciona como primeiro mediador, mediador. Muitas vezes isso já tem um efeito terapêutico, porque ele está ali facilitando a comunicação de ambos. Muitas vezes eles já não estão conseguindo se comunicar. Então o terapeuta ali no meio está facilitando a comunicação, escuta um, escuta outro, pede para o outro parar, não interromper, deixa o outro falar. Então isso já funciona como mediação, já tem um efeito terapêutico, porque eles próprios começam a conversar e a se escutar, como não acontecia lá fora. Isso é um primeiro ponto importante, né? A facilitar e ajudar nessa comunicação, né? Ao mesmo tempo que o terapeuta, escutando de maneira disponível e até generosa os dois, ele está ajudando as pessoas a se escutarem também. Com seu exemplo, escutando cada um, ele está, de alguma forma, ensinando os cônjuges a se escutarem. Isso é interessante. Existem algumas regras, cada terapeuta de casal estabelece as suas regras, existem algumas regras. Eu não tenho tantas regras assim, como é sabido, quem me conhece sabe. Eu só não admito violência física no consultório. Eu só não admito que o casal se pegue na minha frente, porque senão eu estaria sendo conivente à violência física. Embora, em alguns momentos na terapia, a temperatura sobe, e eu preciso que a discussão, como eles discutem, eles não podem estar ali como se estivesse na frente do padre com medo de pecar. Porque senão eles não vão estar funcionando como eles funcionam lá na vida deles privada. Então, eu preciso deixar que isso apareça, né? Até para entender como eles funcionam. Porque ali, Hugo, no atendimento, é um recorte miniaturizado de como eles funcionam lá fora. Então, eles vão reproduzir um pouco de como eles funcionam comigo ali no consultório. Eles vão reproduzir aquilo, né? Vai aparecer os atritos e a forma como eles se comunicam. Às vezes, o ruído de comunicação, a falta de escuta. Porque quando eu falo de comunicação, eu estou falando sobretudo de escuta. A comunicação só ocorre porque há escuta. Alguém está escutando, né? Para haver comunicação. Se não há escuta, não há comunicação. Está um monologando consigo mesmo, né? Achando que está conversando com o outro e achando que está sendo escutado, está sendo ouvido. Então, comunicação é muito importante na relação conjugal. O terapeuta vai mediar isso, vai mediar essa comunicação. O foco dele é no casal. Ele vai intermediar isso, vai fazer algumas intervenções. Ele vai precisar ir fazendo algumas intervenções para ir chamando o casal para observarem como eles estão funcionando. Ele vai usar técnicas, ele vai usar teoria, ele vai ter um instrumental para usar. Às vezes é muito interessante algumas dinâmicas, né? Alguns questionários, alguns quiz, né? Como se chama, né? Questionários orais mesmo, né? Diga o que você acha dele, diga o que você acha dela, algumas coisas assim, né? Às vezes fazer algumas listas das expectativas. O terapeuta de casal trabalha muito com expectativas. Por quê, Hugo? Porque quase sempre eu, você e todos que estão nos assistindo tem na mente um modelo de mulher e de homem, baseado nas referências de mãe, de pai, as referências da infância que estruturou esse modelo. E muitas vezes não. Sempre a gente está, de alguma forma, nutrindo essa expectativa com o parceiro, na relação, para encontrar esse modelo. Para buscar esse modelo no outro. E esse modelo nunca se encaixa. Nunca é perfeito. É aquela mulher que tem aquele modelo
de homem que ela construiu, baseado nas figuras masculinas que ela viu. E quando eu falo baseado, baseado no sentido de se inspirar ou de ser o oposto daquilo, né? Em referência a alguma figura traumática masculina que ela busca o contrário. O homem também, figuras femininas importantes, o ideal de mulher que ele estruturou, que ele idealizou, né? Com que ele foi tratado, às vezes, com figuras femininas da infância, e assim por diante. Então, e isso acaba gerando expectativas as mais variadas. Desde frequência sexual até a forma como o parceiro comunica afeto para ela ou para ele. Tá? Porque a nossa forma de manifestar amor é diferente. Cada pessoa tem a sua forma. E na minha história de vida, na sua história de vida, muitas vezes a gente desenvolveu uma linguagem, um código daquilo que a gente considera como amor e aonde a gente se sente amado. Eu já conversei isso, já até comentei isso com você aqui em outra live, que tem um livro muito bacana, um livro popular, bem popular, que foi me recomendado por uma paciente. Uma paciente, ela me recomendou isso, e foi uma recomendação muito bacana. As 5 linguagens do amor. E que falam sobre os casais. Então, a depender da minha história de vida, eu posso me sentir amado com serviços de amor, como ele coloca, atos de serviço. O que é atos de serviço? Fazer alguma coisa por mim. Então, quando a parceira faz alguma coisa, sei lá, preparou uma comida, sei lá, fez alguma coisa, agiu de uma forma, organizou alguma coisa, atos de serviço, como ele fala. Né? Já outras pessoas não ligam para isso. Outras pessoas precisam ouvir palavras. Eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Então, há pessoas que valorizam isso. Né? Já outras acham que isso não tem nada a ver. Tempo disponível é outra linguagem do amor. E aí ele elenca 5 linguagens. Né? 5 linguagens de afeto. Ora, olha como acontecem desencontros na relação de casal. Perceba como pode acontecer desencontros. Porque, às vezes, a minha linguagem de me sentir amado é por palavras. É por a pessoa dizer, eu amo você, etc. Já para outra pessoa, a pessoa não me fala que me ama, etc. Porque, para ela, o importante é fazer. É ter uma atitude operacional. Então, ela faz por mim, que eu não valorizo, porque para mim o importante é falar, e ao mesmo tempo espera que eu faça por ela, porque essa é a linguagem do amor dela. Então, isso é interessante, esse é um livro bastante interessante, porque ajuda a gente a entender a linguagem do outro e a nossa linguagem. Qual é a nossa linguagem do amor? Quando eu falo essa linguagem, não quer dizer que eu tenho que escolher uma em detrimento das outras. Não, aquilo que é predominante em mim. Qual é a linguagem do amor que é predominante em mim? É essa. Eu preciso entender isso. E preciso entender a linguagem do outro. Para eu satisfazer o outro na linguagem dele e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar para que a pessoa me satisfaça naquela forma de expressar amor em que eu me sinto amado. Então, isso é super interessante na dinâmica do casal. Agora, veja quantos desencontros pode acontecer. Esse encaixe nunca é perfeito, nunca vai ser perfeito. Sempre vai ter uma falta aí. Sempre vai ter uma insatisfação. E que bom que tenha falta. Porque se a gente também for totalmente preenchido, a gente não busca melhorar em nada. Né? Mas eu acho que o psicólogo permeia isso. Né? O psicólogo circula com isso. Né? E, claro, é importante aqui uma coisa importante. Quando o casal está em muitos conflitos, está numa crise conjugal, em alta temperatura, enfim, eu adoro altas temperaturas no consultório. Tem a ver com um tipo de personalidade minha, né? É importante o terapeuta estar atento para não fazer aliança com nenhum dos dois. Porque como eles estão em crise, eles de alguma forma querem os dois fazer uma aliança com o terapeuta. Um advogado de defesa, né? O terapeuta dá razão a eles. Se vincular a um dos dois. Talvez esse seja um dos erros mais graves na terapia de casal. Você ser seduzido
seduzido pelo discurso do paciente e se vincular a um em detrimento de outro. Né? Você não está ali para isso. Você está ali para tratar a relação. Você está ali para ajudar o relacionamento. Né? Você não está ali para desejar pelo casal, nem desejar se separar. É muito comum, isso me permito aqui dizer, os homens fazem muito isso. Acham que vão começar a terapia de casal para separar. Até porque normalmente é a mulher que busca o terapeuta, né? E aí o homem diz assim, você está procurando a gente fazer terapia de casal para separar. Às vezes é mesmo. Às vezes a mulher não quer mais o casamento e começa a fazer terapia para fortalecer-se e para ir conscientizando ele que ela não quer. Às vezes isso acontece mesmo. Mas muitas vezes não. E os homens, muitas vezes... Homens e mulheres, mas os homens são mais frequentes em ter a paranoia de achar que a terapia de casal é para separar. Né? O terapeuta vai fazer a cabeça. O terapeuta nem tem poder para fazer a cabeça de ninguém, para separar ou para ficar. O terapeuta vai trabalhar para que eles encontrem uma solução. Eles encontrem uma resposta. Às vezes acontece deles descobrirem que não dá mais e separar. Acontece. Em que pese o terapeuta, pelo menos essa é a minha abordagem, aí é abordagem pessoal. Tem terapeuta, tem terapeuta que não trabalha assim. A minha abordagem pessoal é tentar trabalhar com aquilo que se tem. Está numa crise, é possível uma via de superar essa crise para depois trabalhar a separação? É possível. Em que pese, às vezes, acontece do casal já vir buscando a terapia de casal com a solicitação de que eu quero que você nos ajude a gente se separar. Né? Já vem com... Pode acontecer também. Mas o terapeuta não vai desejar nem a separação, nem vai desejar a conciliação. Ele não tem esse poder. Ele vai ajudar as pessoas a buscarem essa resposta, a encontrar. Às vezes eles encontram a resposta. Às vezes, isso é muito interessante, a terapia de casal muitas vezes é interrompida. É muito mais interrompida a terapia de casal do que a terapia individual. Muito mais. Por quê? Porque eu me lembro de um supervisor que eu tinha, e eu atendia, um dos primeiros casais que eu atendi, e ele disse para mim, ele disse o seguinte, era um terapeuta de casal experiente, ele disse para mim, se você continuar trabalhando bem como você está trabalhando, eles vão abandonar a terapia. Eu disse, e eu inexperiente, mas abandonar a terapia é resultado de sucesso? Se eles caíram fora da terapia, não é sinal de que a terapia não deu certo? E ele disse, não. Nesse caso aí, a linguagem que eles estabelecem é dessa forma. Eles se sustentam daquela forma. E aquilo é o possível para eles. Você está mexendo neles. Está fazendo eles refletirem. Eu suponho que eles não têm condição de mudar completamente, porque são anos nessa linguagem. Às vezes o casal, Hugo, estabelece uma relação de violência, e quando eu falo de violência, não é violência física, não, mas pode ser também, mas uma violência, ou seja, um nível de agressividade, um nível de violência simbólica, e a gente vai trabalhar com o possível. Vai trabalhar com aquilo que é possível fazer, e não necessariamente tornar eles os ursinhos carinhosos, porque às vezes não vai rolar. E às vezes eles se sustentam e se mantêm naquela linguagem. E aí esse supervisor me disse, no caso desse casal, eu suspeito que à medida que eles vão avançando e vão se dando conta disso, eles não vão suportar, e para se manterem juntos, eles vão se afastar da terapia de casal. E foi o que aconteceu. Né? Eles se deram conta de uma linguagem disfuncional, não estavam dispostos a mudar aquilo, e a solução era, de alguma forma, se afastar da terapia, porque já se conscientizaram. Eu já fiz a minha parte, já trabalhei para amenizar, para abrandar um pouco. Agora, isso não significa que vai superar totalmente aquela linguagem. Às vezes, aquela linguagem disfuncional é o que é possível. Um casal que está 50 anos juntos, um dando alfinetada no outro, com um conflito antigo, nem sempre a gente vai conseguir alterar todo esse quadro. A gente vai fazer redução de danos. Né? Então isso é super interessante a gente aqui pontuar, né? Mas e dizem, Flavinho, que tem um prazo de a terapia de casal é mais rápida. É verdade? Tende a ser mais rápida, Hugo, por causa disso. Porque como a gente trabalha a relação, a gente não trabalha a história dos indivíduos, os sentimentos, etc.
não se perpetua com questões muito individuais, vai trabalhar mais como é que está acontecendo a relação, o que é que está rolando, quais são os pontos cegos que está fazendo o casal atritar, ou se desentender, ou não se encontrar. Então, nesse sentido, tende a ser mais breve. E em alguns momentos, quando vai tocando em questões muito desconfortáveis, muitas vezes um dos dois fica muito desconfortável, não quero mais não, vamos suspender, vamos dar o tempo. E é muito comum não ser uma terapia de longo prazo, a terapia de casal. Ser uma terapia para fazer algumas intervenções. Agora, eu já tive experiência de de terapia de casal que durou mais de um ano. Já tive. Mas é mais raro durar mais de um ano uma terapia de casal. Frequentemente é mais raro. Mais raro porque o casal se reconcilia, fica bem, e aí já não está mais precisando daquele suporte, ou o casal já efetivou a separação, ou se deu conta de coisas que é insuportável e que suspende, pelo menos temporariamente, as sessões de casal. Né? E eu já fiz a minha parte. Então, isso por isso que normalmente é mais rápido. Você falou aí do casal. Ana Carolina está perguntando aqui se esse casal continuou junto ou se separou. Você tem essa informação? Esse casal aí da confusão. Não tem, Carol. Não tem um abraço para Carol. Carol até colocou alguma coisa de tribunal, né? Eu vi passando rápido. Carol é operadora do direito, então lida com essa questão aí jurídica e às vezes intermedia, suponho, questões aí do direito de família, etc. Como a Aline colocou aí também o depoimento dela. Eu não vejo tudo, não, gente, mas eu vejo. E de fato, Carol, o terapeuta não é um juiz. O terapeuta não é um juiz que vai ficar dizendo você está certo, você está errado, não está bom assim, não está bom assado. O terapeuta tem que fugir desse movimento, dessa posição de juiz. Ele não está ali para absolver, para condenar, para proferir sentença. Não é o papel dele nesse sentido. O papel dele é tentar entender a relação, tentar implicar os dois, tentar de alguma forma questionar, o que é que está ocorrendo de errado. É claro que também não é achar tudo correto, tudo bonitinho, não é isso, né? Não é, alguma coisa bastante disfuncional e o terapeuta vai achando bom. Mas ele não está ali para adjetivar. É isso, né? Para adjetivar, para qualificar ou desqualificar a postura do sujeito. Isso não vai trazer nenhum benefício nesse sentido. Mas não, Carol, eu não tive notícias mais em relação a esse casal especificamente. Eu tive muitas histórias na pandemia de casal. Por incrível que pareça, 2020 foi um ano de 0 separações nos casais que eu atendi, 2020. Mas 2021 não. 2021, pelo menos 2 separações eu observei acontecer. Chegou no limite, né? E olha que em 2020 eu atendi casos bastante difíceis, né? Bastante difíceis. Do tipo, filho fora do casamento, do tipo doença sexualmente transmissível, que um dos dois contraiu, portanto, sugestivo de uma relação extraconjugal, entre outras coisas. E eu vi esses casais superarem. Né? Mas em 2021, não. Em 2021 eu observei separações. Então, mas essa amostra populacional é super variada, né? De terapeuta para terapeuta. Flavinho, eu recebi umas 5 perguntas desse tipo. Eu só unifiquei uma só. Como lidar com a sogra que se mete demais na vida do casal? Olha, eu acho que a sogra simboliza a própria relação do sujeito, por exemplo, no caso do homem, né? A sogra do cara representa, de alguma forma, a própria relação do sujeito com o universo feminino. Né? E socialmente, a sogra da mulher muitas vezes funciona de modo diferente da sogra do marido. Há papéis diferentes aí que se deslocam, né? Mas é uma relação que, se não cuidada, tende a atritar mesmo. Eu acho que o casal precisa conversar.
né? Precisa encontrar um meio de lidar com isso, conversar. O parceiro que está incomodado precisa ter um espaço para colocar sua queixa. Afinal, se eu durmo com alguém, se eu compartilho a vida íntima, se eu coabito e eu não me sinto em condição de falar o que eu penso, o que eu sinto, com o cuidado de não ferir e de não magoar, que relação eu estou estabelecendo? Qualquer relação se baseia sobretudo em comunicação. Que comunicação eu estou tendo para essa relação funcionar? Né? Então eu preciso me dizer, se por exemplo a sogra é invasiva, eu preciso ter espaço para isso. Agora é uma relação delicada, porque a esposa se queixa que a sogra é invasiva para o marido, só que é a mãe dele. Então ele também não está num lugar confortável. De um lado é a esposa e de outro lado é a mãe dele. Do mesmo modo, se o cara implica com a sogra e a mulher está no meio dessa situação, é a mãe dela. Então, não é fácil isso daí. Quando a sogra tem um comportamento disfuncional, quando a sogra mora junto com o casal. Não há uma receita, uma solução, uma receita de bolo para solucionar. É necessário examinar cada casal, mas é necessário que esse casal converse e chegue em alguma decisão, né, nesse sentido. E, de fato, é o filho ou a filha daquela sogra que deve resolver isso com a mãe. Né, que deve, de alguma forma, lidar com isso. Né? E não dizer, vocês dois ou vocês duas que estão aí se quebrando, vocês se arrebentem, o problema é de vocês. Não, eu acho que, enfim... O que é que tem? Eu já tive um casal que a sogra era muito invasiva. Era muito invasiva mesmo. Era invasiva de não respeitar a intimidade, de não respeitar quarto, de não respeitar, inclusive, a mulher no banheiro. E o filho, depois de muita terapia, o filho chegou e disse, minha mãe, se a senhora continuar assim, a gente vai ter que estabelecer alguma medida drástica aqui nas nossas relações. A gente vai ter que encontrar algum caminho. Eu não estou gostando da senhora fazendo isso. A gente respeita tanto o espaço da senhora, porque a senhora está sendo tão invasiva assim. Né? É porque a relação da sogra, no caso da sogra, a mãe do cara, né? Ela é mãe. Então, na condição de mãe, ela teve uma relação visceral e uma relação até de controle, de posse, que remete à infância daquele filho que já não é mais criança. Então, ela tem uma relação visceral. E tem uma outra mulher com o filho dela. Então, isso acaba produzindo conflitos, que às vezes são conflitos da história dela. Né? E eu não sei se eu posso falar isso daqui, né? Porque... normalmente nas redes sociais a gente tende a ter uma linguagem e um discurso bastante politicamente correto, porque senão alguém fica ofendido e alguém se sente suscetibilizado, enfim. Mas como eu não ligo, como sempre, eu nunca ligo para isso, e não valorizo muito isso. A verdade é que nessa relação de sogra, né, e de nora, existe psiquicamente uma competição feminina velada, que às vezes aparece entre mãe e filha, e às vezes aparece entre sogra e nora. Né? Existe uma competição que as mulheres mais conscientes, que se terapeutizam, tentam romper essa competição feminina, mas existe uma competição feminina, às vezes velada. Às vezes isso tem impacto terrível na filha mulher com a mãe, quando existe essa competição, mesmo que de maneira sutil e velada, e isso aparece. Né? Mas eu acho que também tem aquela coisa de achar que está perdendo o filho para uma outra mulher. Então tem uma série de coisas que passam no imaginário. E às vezes também a esposa, aqui do outro lado também, em alguns casos, é a esposa que às vezes reage com imaturidade. É a esposa que às vezes funciona. Então cada caso é um caso, funciona de uma maneira disfuncional, né? De uma maneira excessiva, às vezes até de maneira desrespeitosa. Eu tenho casos assim também. Então cada caso é um caso nesse sentido. O lidar com a sogra ou com o sogro, a depender do caso, não é fácil, né?
e é necessário trabalhar cada casal. Aí tem a ver com as questões específicas e como fazer, etc. Né? E o que é que tem gerado a falta de diálogo, Flavinho? Você acha que assistindo uma novela, por exemplo, o casal pode aproveitar ali uma cena para trazer o debate para a relação, para fazer uma DR ali, ou depois, sei lá. Mas o que é que tem gerado essa falta de diálogo? Eu acho que a falta de diálogo no casal é um problema que sempre existiu. Eu não sei se é de agora, Hugo. Não sei se está acontecendo agora. Eu acho que sempre existiu, de alguma sorte. Eu acho que a falta do diálogo tem vários fatores, mas tem o fator da dificuldade que a gente tem de escutar o outro. Todos nós temos. Escutar não é fácil. Escutar o outro não é fácil. E quando eu falo escutar, não é ouvir. Porque eu posso estar ouvindo e não estar ali. Né? Escutar o outro mesmo. Né? Nem sempre é fácil. A gente não escuta. E por isso que os dois ficam falando sem que haja comunicação. Né? Então, eu elencaria, em primeiro plano, essa dificuldade nossa de escutar. Não é à toa que todo mundo está viciado em rede social, porque na rede social a gente está o quê? Está falando, está mandando mensagem, não necessariamente está escutando o outro. Né? Com algumas exceções, é claro, louváveis exceções, é claro. Mas nós temos, portanto, esse fator da escuta que eu acho super importante. E tem outros fatores. Né? Às vezes a rotina, algumas coisas que se repetem acabam cansando. Aquelas coisas que eram mais toleráveis e ao longo dos anos o sujeito já tem uma tolerância menor, já tem uma baixa tolerância em relação àquilo, né? E assim por diante. Tem uma pergunta que até você comentou aí, que é como reacender o fogo da paixão após 40 anos de casamento. Um sexólogo que é até convidado meu direto, ele fala que quando um cônjuge cuida muito do outro, parecendo mãe, parecendo filho e tal, a primeira coisa que vai embora não. Mas como é que reacende? Alguma dica? Antes de eu abordar isso, Hugo, deixa eu ver aqui que... Ah, tá, já responderam. A Priscila respondeu aqui em relação ao livro que alguém perguntou, né? E eu acabei não dizendo o livro, mas tá, já responderam aqui. Eu acho que... Deixa eu ver aqui... Tem muitos comentários, né? A Aline, a Carol também, cada consulta de busca que o terapeuta ratifique sua própria conduta. Exatamente, Carol, é justamente isso. É justamente isso. Eu acho que em alguns momentos o casal me parece buscar muito mais alguém da sua profissão, Carol, e da profissão da Aline, né? Um advogado de defesa do que necessariamente um terapeuta, né? Que, aliás, é o outro enfoque, né? Os advogados sabem que eles estão voltados muito mais para, claro, o poder da retórica, da argumentação e a verdade dos fatos para poder defender aquela verdade dos fatos, né? Se é que existe verdade dos fatos, mas enfim, o terapeuta não está nem aí para a verdade dos fatos, está aí para o que as pessoas sentem, né? O terapeuta tem que ter uma escuta amorosa, generosa e de confiança. O advogado normalmente é o profissional da desconfiança. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que é desconfiança no sentido pejorativo, né? No sentido jurídico, no sentido de que é necessário desconfiar, né? E não confiar cegamente, né? Na prática jurídica. Né? Mas apimentar a relação sexual, olha, isso é super interessante, porque assim, deixa eu fazer só um adendo aqui, um parêntese. Eu, pessoalmente, não acho que o terapeuta de casal, ele é suficiente ele ter teoria, ele tem que ter teoria, tem que ter conhecimento de teoria, de técnicas, etc. Ele não precisa ser a pessoa mais perfeita do mundo, não precisa nem ser casado. Não é o fato, o terapeuta de casal tem que ser casado para que ele possa ter a experiência, a vivência. Não é isso que eu vou falar, não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o terapeuta de casal tem que ter pelo menos algum tipo de... como é que eu chamo isso?
ele precisa frequentemente estar filosofando sobre as relações amorosas. Ele precisa ter opiniões pessoais, impressões e reflexões próprias constantes sobre a relação amorosa. Isso dá know-how, isso dá também sensibilidade, isso dá também condição de sentir, de perceber em que momento o casal está, o termômetro, né? Conseguir avaliar como o casal está funcionando. Isso tem a ver com... Claro, pode ser a experiência dele de relacionamentos afetivos, não significa necessariamente que ele precisa ser casado ou ter um casamento perfeito, se é que isso existe, mas ele pode ter vivências pessoais, enfim, Contardo Caligares, um terapeuta conhecido, que eu gosto muito e admiro muito ele foi casado 9 vezes. 9 vezes. Não sei se isso é segredo da felicidade também, não sei se... Enfim, vários casamentos têm o trabalho de você ter uma história, que é uma história que tem um certo fragmento, né? Um fragmento com alguém, uma história, depois outra pessoa, mas eu entendo a justificativa dele. Ele costumava dizer que ele não tinha interesse de ficar numa relação de anos. A gente está casado há não sei quantos anos e a qualidade da relação é péssima. A gente está 30 anos de casado, mas quando vai ver, é péssima. É um casamento péssimo. Aí ele disse, a defesa dele, eu estou reproduzindo só o argumento dele, tá? Ele diz, pô, não tá bom, já não estamos nos encontrando, eu acho que a gente deveria se separar até por WhatsApp. Até porque a última conversa, na hora de separar, é a mais chata. A última conversa para separar é a pior de todas. Se pudesse ser feita por WhatsApp, mandar, sei lá, um Pix de 1 centavo, né? Porque agora, você sabe que tem isso, né? Eu fiquei sabendo agora, recentemente, que assim, atenção para quem está aí namorando ou se relacionando afetivamente, ainda está na turbulência. A mulher bloqueia o cara de todas as redes sociais, bloqueia de Instagram, de WhatsApp, bloqueia no celular mesmo. O cara fica bloqueado, aí ele manda Pix para ela de 1 centavo, com mensagens. Te amo, volta para mim, não sei o quê. Os bancos, inclusive, estão discutindo isso, estão querendo estabelecer um valor mínimo de Pix, porque aí é uma quantidade incrível, né, de Pix de 1 centavo que ele manda para ficar se comunicando via Pix. Olha que criatividade. Eu acho que eu gosto de atender casal por causa disso, porque casal tem uma criatividade que não tem fim. Né? Relacionamento amoroso é uma criatividade que não tem fim. Mas, então, eu acho que o terapeuta tem que ter algum tipo de vivência, algum tipo de experiência pessoal, que não precisa ser necessariamente nas suas relações, mas pode ser também. E se ele tiver uma experiência pessoal das suas relações, ótimo, melhor ainda. Mas ele pode também ser casado há 30 anos e não ter reflexão sobre o casamento. Ter vivido o casamento assim, empurrando com a barriga. Não, ele precisa filosofar de vez em quando, refletir de vez em quando sobre as relações para amadurecer os conceitos que ele tem sobre relações amorosas. Para que ele possa ajudar os sujeitos. Porque aí ele consegue pegar. Ele consegue pegar, por exemplo, aquela mulher que está dizendo assim, está desinteressada do casamento, não quer mais a relação, e o cara está fazendo de tudo quando o cara quer continuar o casamento e a mulher já não quer mais. Aí o cara aceita fazer terapia, frequenta a religião da mulher, se submete a tudo. Se precisar fazer Ioponopono, o que ele quiser, o que a mulher quiser, ele aceita. Aí ele submete. Normalmente ele acha isso tudo uma besteira, mas na hora que a mulher ameaça separar, aí ele... Até porque frequentemente são as mulheres que se separam. Normalmente não são os homens que se separam. Eu tenho a impressão que os homens resistem muito a se casar. Resistem bastante a se casar. Até porque, apesar de toda a luta por papéis iguais entre homens e mulheres, eu acho que os homens carregam no inconsciente deles uma dívida simbólica para com os pais das gerações passadas. Ou seja, independente de qualquer coisa, eu que tenho que ser o provedor, eu que tenho que bancar.
a casa, que tem que bancar a situação de casa, a situação material, independente se ela ganha muito ou pouco, essa é a minha obrigação. Se ela ganha e se ela agrega, ok. Mas se ela não agrega, a responsabilidade é minha. Eu tenho a impressão que ele tem uma dívida com isso. E por isso ele resiste a casar, porque no fundo a sensação que ele tem é que quando ele casar, ele vai assumir um compromisso, né, de bancar outra pessoa. E os filhos, mais tarde, fruto dessa relação. No imaginário dele existe isso. Então ele resiste muito a casar. Mas eu tenho a impressão que quando o homem se casa, ele não quer mais sair do casamento. Normalmente, mesmo quando tem um outro relacionamento, ele tem algum caso fora de casa, ele tenta conciliar os dois casos, mas ele não sai da relação. E parece que a relação nesse sentido conjugal acaba... até porque o projeto... Aí, quer ver uma coisa básica, Hugo? As expectativas masculinas, genericamente falando, para o casamento não são as mesmas que as expectativas femininas. Normalmente, o homem não tem uma expectativa de que eu vou para casar para ser feliz. Veja nas festas de casamento, o homem está ali quase que... Sabe aquele serial do Lost? Perdido? Ele nem sabe porque ele foi convidado. Ele está ali de figurino. A mulher que brilha, né? Que está feliz, etc. Então, esse cenário da festa de casamento já traduz para nós muito dos ideais masculinos e femininos para o casamento. A festa do casamento já é um símbolo disso. A mulher tem uma expectativa, talvez mais alta na relação conjugal, que é ser feliz na relação, estar bem, né? Ser amada, etc. O homem, ele tem expectativas menores em relação a isso. De maneira geral, são menores, são mais modestas, né? E por isso as mulheres tendem a pedir separação, a questionar a separação, solicitar a separação, né? Porque quase sempre elas que ficam insatisfeitas. O homem, muitas vezes, para ele, tá trabalhando, tá se alimentando razoavelmente e tá tendo sexo, não precisa de mais coisa. Aqueles que gostam de futebol, tá tendo uma televisão em casa, ok. Então, existe uma expectativa que são expectativas diferentes nesse sentido, né? E por outro lado é mais difícil. Veja como são as coisas. É mais difícil, por exemplo, é raro, acontece, mas é raro um homem estando desempregado e o casamento sobreviver. É muito difícil, é muito mais difícil. Porque a expectativa feminina de encontrar alguém que ampare ela e que apoie ela e que ajude ela, inclusive se caso ela queira ter um bebê e não ter outro filho. Então, é muito dramático para o homem, que aquilo é terrível, para a mulher. O contrário não acontece. O contrário pode ser até que o cara tenha expectativa dos dois trabalharem, etc. Mas o contrário não acontece. A mulher ficar desempregada, a relação acabar porque a mulher ficou desempregada. Por outro lado, o tema da relação extraconjugal. Muitas vezes a relação o casamento consegue se consertar e ir adiante e superar uma relação extraconjugal. Relação extraconjugal essa por parte do feminino, por parte da mulher, ou por parte do homem, né? Quase sempre uma relação extraconjugal por parte do feminino, genericamente aquilo não é bem processada, porque aí tem a ver com virilidade, aí tem a ver com potência masculina, aí tem a ver com desempenho sexual, como dizia Maria Rita Kell, né? A esposa em casa é a testemunha ocular e ao vivo da virilidade masculina. Isso pode ser estressante. Isso pode ser estressante para muitos, pelo menos para alguma parcela da população aí masculina. Como é que apimenta a relação do casal? Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que 40 anos de relação amorosa, Hugo, eu acho que a gente pode estender um pouquinho, né, Hugo, a nossa live, porque está muito rica. 40 anos de relação amorosa, você não vai ter a mesma potência erótica que tinha na primeira semana. Na primeira semana que casal jovem, vivia que nem coelho, se pegando toda hora,
período mínimo de 12 horas para um contato sexual, era aquela coisa de se pegar toda hora, 24 horas já era abstinência sexual demais. Não vai ter, com 40 anos, não vai ter a mesma potência erótica por questões físicas e por questões psicológicas também. Porque a relação conjugal acaba... A relação sexual, aliás, já não é nova, já não é uma descoberta, já se conhece o outro. Mas o que se perde em potência erótica se ganha em intimidade. Ao longo dos anos, você vai ganhando intimidade e um conhecimento do outro que você não tinha no início. Né? E isso precisa ser equalizado nesse sentido. Né? Mas eu acho que vale a pena a conversa. Eu acho que muitas vezes o casal não conversa. Quase sempre o casal tem fantasias sexuais e que não compartilha com o parceiro. Né? Então, o homem acaba apelando ou para pornografia ou para outras mulheres paralelamente, porque não tem coragem, às vezes, de propor, enfim, ou de conversar sobre determinadas fantasias. Não quer dizer que vai propor fantasias sexuais que, aos olhos da companheira, são bizarras e a companheira tem que aceitar. Não é isso. Mas vale a pena conversar. Afinal, em algum momento essa potência existia, esse desejo existia. Se a potência sexual diminuiu, isso não significa dizer que necessariamente precisa desaparecer ou não ter desejo erótico. Pode ter desejo erótico de outra forma. Os dois se conhecem a ponto de saber o que estimula no outro, um no outro. Isso é muito próprio, muito específico. Né? Lacan dizia que normalmente a gente não existe uma relação sexual, porque no fundo a gente não está fazendo sexo com o outro, a gente está fazendo sexo com as nossas fantasias, usando o corpo do outro. Mas eu acho que é possível quebrar um pouco isso no diálogo. Novamente o diálogo. Né? Por que não? Por que não compartilhar? Por que não dizer o que está faltando sexualmente? O que está não satisfatório? No caso dos homens, quando há um problema pessoal dos homens, ou seja, os homens estão com alguma questão específica, eles têm uma tendência de não verbalizarem aquilo e colocarem a culpa na mulher. É porque você não chega mais para mim, não faz isso, não faz aquilo, etc. Né? Então, eles não expõem. E às vezes, eu atendo casais, às vezes jovens, casais cujos cônjuges têm 30, 35, 40 anos, e o cara, nas sessões individuais, está tomando duas, três pílulas dos vasodilatadores conhecidos, para não fazer propaganda de nenhuma marca, né? Dos vasodilatadores conhecidos, às escondidas. E a mulher não está sabendo. Quer dizer, antes do sexo, ele toma lá 2, 3 pílulas, em vez de tratar um problema que, enfim, está tendo alguma questão aí. Um rapaz de 30 e poucos anos está tendo uma disfunção. O que está acontecendo? Né? Precisa ser examinado, precisa ser avaliado. Quais são os fatores? Muitas mulheres não estão sabendo, não sabem. Né? Que o cara está tomando a pílula lá, escondido, antes do ato sexual. E é vasodilatador, sem acompanhamento médico, pode ter uma série de riscos. Né? Vasodilatador, pode dar infarto, pode inclusive produzir AVC. E está acontecendo isso nos bastidores da comunicação que não é expressa, que não é manifesta. Né? Maravilha. Flavio, o que você acha da constelação familiar? Olha, constelação familiar. Existem duas expressões, duas constelações familiares. Muita gente não sabe disso. Existem, na verdade, 2 tipos de constelação familiar. Um tipo que a constelação familiar tem a ver inclusive com medicina. É um termo da medicina, tá? Específica. Para falar sobre a dinâmica da família, do ponto de vista da saúde da família. E tem a constelação familiar, que é aquela abordagem teórico-terapêutica de Bert Hellinger,
que foi um terapeuta alemão, acho que foi alemão, austríaco, alemão, e que escreveu muitos livros, muita coisa interessante, muita coisa interessante. Agora, a constelação familiar de Bert Helling, que está muito na moda, eu acho que tem umas coisas interessantes, tem algumas abordagens super interessantes, bacanas, que se aproximam um pouco das dinâmicas de grupo e do psicodrama de Moreno. Em alguns momentos, as técnicas utilizadas, né, de se defrontar através de uma representação teatral. Isso é o constelar, ou seja, eu tenho um problema com meu pai, eu escolho alguém do grupo que vai ser meu pai. Que isso é hipotético, tá? Isso até porque eu não tenho problema com meu pai. Meu pai está até me assistindo aí. Um beijo, pai. Digamos que eu tenho um problema com uma figura paterna, uma figura materna, sei lá, e aí, para constelar, escolhe alguém do grupo que vai representar meu pai. Eu vou dizer um monte de coisa que eu não disse, que gerou meu trauma da infância. Olha, a proposta de Bert Helling é interessante, é super válida, é ótima, tá? Porém, a teoria dele tem sido debatida, não é uma teoria totalmente aceita pelos psicólogos. Algumas abordagens que ele faz são questionáveis, estão sendo questionadas do ponto de vista da psicologia. Mas ainda assim, o que é que não é questionável? A gente pode retirar aquilo que não é bom, né, e preservar aquilo que é bom. E tem muita coisa boa na obra dele. O que mais me preocupa na constelação familiar são pessoas sem preparação. Eu não gostaria de dizer isso, mas já que é o tema, é necessário. Pessoas sem preparação fazendo constelação familiar, mexendo em feridas profundas e depois deixa lá. Pessoas que não são formadas na área, pessoas que não têm preparação, formação teórica adequada, que não têm graduação de psicologia, que não são psicólogos, mexem ali e depois deixam a pessoa mexida, imobilizada com aquilo que veio, sem a pessoa ter o suporte para elaborar aquilo, para digerir aquilo, para compartilhar aquilo com o terapeuta, para trabalhar aqueles conteúdos. Né? O que me preocupa é a forma como se lida com isso durante a constelação e, sobretudo, depois. Como é que a gente cuida dessas pessoas? Então, eu acho isso delicado. Em alguns momentos, alguns pacientes meus quiseram fazer constelação familiar, mas eles estavam sendo acompanhados por mim. Menos mal. Menos mal. Né? Então, essa é a ressalva que eu tenho. Massa. Foi uma mãe que mandou essa pergunta. Ela disse que tem um filho adolescente e ele se assumiu bissexual, o que afetou o casamento dela com o marido, já que o marido não aceita e ela também não aceita, mas está mais do lado do filho. E aí pede alguma dica, algum conselho para harmonizar, assim, apesar do foco ser casamento, mas inclusive tem muito filho. Eu acho que a gente conversou uma vez de um capítulo da série Sessão de Terapia, onde um menino, uma criança, um adolescente, ele estava fazendo a terapia e só depois, quase no final da sessão dele, né, dos dias, foi que ele comentou que ele se sentia culpado pela briga dos pais, ou pela separação dos pais. E por isso que ele estava assim, agoniado e estava ali na terapia. Mas, nesse caso específico, o que é que a gente pode falar para ela? Olha, no caso que você citou, o filho muito pequeno internalizou uma culpa que não é dele. E isso é muito comum quando a gente atende crianças. Essas fantasias, os pais se separaram e o menino internalizou uma culpa como se ele fosse responsável pela separação. Né? E se ele está sentindo culpa, normalmente isso não foi bem abordado pelos pais. Os pais não acolheram ele, não explicaram, não se separaram de uma maneira assim tranquila para deixar claro que não tinha nada a ver com ele. Às vezes a separação é interpretada pelo filho como uma rejeição pessoal. Até porque um dos dois, aspas, muitas aspas, vai embora, ou seja, não convive mais full time no mesmo ambiente. Então aquilo às vezes é internalizado daquela forma, mas tem a ver com a forma como os pais abordaram aquilo. Às vezes não abordaram de uma maneira clara, transparente, acolhedora, e
Então, isso é importante a gente aqui considerar, a gente aqui colocar. Quanto à sexualidade do filho, o filho se assumir bissexual, ou se assumir homossexual, ou temporária, porque às vezes assume-se depois, isso vai se definindo de maneira mais clara lá na frente, né? Eu acho que os pais precisam de terapia nesse sentido. Os pais precisam de amparo. E quando eu falo de preciso de terapia, não é nenhuma ofensa, até porque eu sou terapeuta, né? Porque tem gente que fala, você precisa de terapia como se fosse um xingamento. Não, precisa de terapia, precisa de acolhimento, precisa de amparo. Porque se eles se desorganizam por conta de uma sexualidade que o filho apresenta, eles precisam de ajuda também. E não é tão raro assim. Não é tão raro assim. No fundo, existe aí uma espécie de repressão a uma sexualidade que eu, muitas vezes, não permito que o outro viva, porque aquilo é estranho a mim. E se é estranho a mim, eu preciso reprimir aquilo que é estranho a mim dentro de mim mesmo. Para mim, eu sempre achei esquisito, Hugo, essa ideia de eu reprimir a sexualidade do outro. Eu sempre achei isso um pouco bizarro, porque assim, enfim, o que a pessoa, o que a mulher, o que o homem, o que o gay, a lésbica, o que o bi estão fazendo na intimidade, não está fazendo comigo. Por que eu estou incomodado? Se estiver fazendo comigo, aí eu vou ver se eu topo ou não. Se eu quero ou não. Mas eu acho super interessante, super esquisito eu ficar incomodado com a sexualidade da pessoa que está vivendo, que está expressando a forma de ser afetivo, e eu ficar incomodado com aquilo a ponto de achar que aquilo não deve ser vivido, deve ser errado, ou eu devo consertar aquele sujeito, e eu ficar incomodado com isso. A leitura freudiana é que toda vez que eu reprimo muito o outro, isso é sinal de desejo meu. Por quê? Porque quase sempre eu coíbo ou eu proíbo algo que eu acho que é excitante, que é algo que precisa estar sob controle. Então, a repressão normalmente confessa ou denuncia um desejo. Um desejo. Eu posso até não me identificar com aquela prática sexual, ou não ter a mesma orientação sexual do sujeito, da pessoa. Mas daí eu ficar incomodado, daí eu achar que não é válido que ele viva a sexualidade dele, como ele sente bem, sente prazer, porque eu acho que isso não está dentro do quê? Da norma? Eu acho super engraçado, eu acho que isso daí é uma coisa que se fosse assim num circo, eu acharia até uma piada, mas na vida real eu me incomodar e eu achar que meu filho tem que morrer por conta disso, e eu prefiro um filho morto, quer dizer, e aí a gente vê jovens tentando suicídio por conta, porque o filho que não é aceito na sua sexualidade, ele se sente não aceito como inteiro. Se a pessoa é homossexual e ele não é aceito na orientação sexual dela, o filho não entende que o pai ou a mãe está rejeitando só aquilo, aquele aspecto. Ele entende que o pai não está aceitando ele como ele é, como pessoa, como inteiro. Que o pai ou a mãe quer uma pessoa falsa, uma pessoa que ele não é. Né? Então, isso é super interessante a gente pensar sobre isso. A relação entre repressão e desejo. Né? O que eu reprimo, muitas vezes, é o que eu desejo. Né? Flavinho, você acha que quando um casal prolonga, o pessoal do direito vai gostar aí, quando um casal prolonga um processo judicial e que ao invés de encerrar logo, continua, esse casal, isso é para manter o contato, para manter o amor, que no fundo ama mesmo? Olha, isso é super interessante. Isso aí pode ser algo que está inconsciente, né? Geralmente inconsciente, muitas vezes, sei lá. Pode acontecer. Pode acontecer da separação se prolongar. As meninas aí que estão conversando sobre
sobre direito de família, né? A Aline e a Carol estão conversando sobre isso aí. Enfim, eu estou até vendo aqui algumas perguntas que me foram colocadas aqui. Eu vou abordar essas perguntas que me foram encaminhadas aqui, né? Mas tanto a Aline quanto a Carol, que mexem com direito de família, podem falar melhor do que eu, porque lidam com isso, mas eu já acompanhei casos em que, sei lá, a separação estava se dando de maneira relativamente rápido. Aí um dos dois começa a abrir outras representações fora do direito de família. Então, sei lá, printou uma conversa no WhatsApp e entrou na esfera penal, calúnia ou difamação. Aí abre um outro processo, que já não é do direito de família, é da esfera penal. Até umas situações que eu acompanhei dolorosas, né? Então, eu acho que não sei se a gente poderia dizer assim que é um desejo de voltar, mas talvez de perpetuar um vínculo de agressividade, do tipo, no fundo, eu ainda quero me vingar, ou eu quero ainda... Eu me sinto na necessidade de ainda fazer alguma coisa com o outro, porque eu acho que eu ainda não fiz a justiça, ou eu não devolvi aquilo que eu me senti magoado ou magoada, e assim por diante, né? Até porque o processo judicial também envolve disputa por patrimônio, uma série de coisas, né? Então, tem algo de belicoso, né? Vou até provocar aqui as meninas do direito, né? Eu acho que já é uma evolução, porque em vez da gente brigar, a gente coloca os advogados para brigar, né? Eu acho que já é uma evolução, né? Mas... Pode ler aí, Flavinho, as perguntas. As perguntas, né? Tem um monte de comentário, um monte de coisa, e tem algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui super interessante que me foi endereçada. Eu não sei se eu posso expressar o nome da pessoa. Como eu não sei, e a pergunta foi no meu individual, eu vou preferir não citar o nome da pessoa, tá? Do que eu correr esse risco de estar expondo alguém. Então tem alguém aqui que me pergunta, e quando se tem sexo com a amante? Bom, aí que tá. Às vezes, o que é que acontece? Aquela potência erótica que não se tem inicialmente, que não se conseguiu, ou não se quis, ou não se tentou reativar, ou pelo menos alimentar esse desejo erótico, se buscou em uma pessoa diferente, que é uma pessoa nova aqui não necessariamente mais nova, jovem, nova no sentido de uma pessoa diferente, onde toda pessoa nova é descoberta de uma sexualidade diferente, de uma dinâmica sexual diferente. Pode ser até menos prazeroso. Já ouvi muitos relatos. Olha, eu tive uma pulada de cerca, eu tive uma aventura extraconjugal. O sexo com a minha esposa é melhor. Eu já ouvi isso várias vezes. Mas na verdade, é aquela coisa, a excitação pelo diferente. Que algumas pessoas têm essa fantasia, ou têm essa curiosidade, esse fetiche. Então, tem a coisa do diferente, que acende essa potência erótica. Tem a coisa do novo, né? E às vezes tem a coisa de um laço que se estabelece de maneira mais forte. Aí justifica, às vezes, a falta do interesse sexual, a diminuição do interesse sexual do parceiro em relação à pessoa, ao cônjuge, que, claro, fica profundamente magoada, ferida, né? No caso do homem, cuja esposa está mantendo uma relação extraconjugal, eu acredito que ele se sente traído ou ferido na sua virilidade, que é aquilo que ele considera de mais importante, aquilo que é viril, ou seja, aquilo... Vou utilizar a linguagem freudiana. Os homens têm uma carga muito pesada nas costas, que é o seguinte: eles têm que, o tempo todo, sustentar e manter algo. Eu estou remetendo à sexualidade, mas de maneira maior, não só no sexo. Não só no sexo, é o homem que tem que sustentar e tem que se manter.
mas também, simbolicamente, ele tem que sustentar a virilidade dele e se manter o tempo todo. Isso é pesado. As mulheres não têm esse problema. As mulheres não têm esse peso nas costas, né, de manter uma virilidade, etc. Daí, esse sustentar é um elemento, o símbolo fálico, né, associado ao genital masculino, na obra freudiana, é aquilo que ele tem, e por ter, ele tem que manter o tempo todo e sustentar aquilo que ele tem, como no sentido fálico, tá? Na obra freudiana, a mulher não tem, ela não tem o que sustentar, não tem essa preocupação. Por outro lado, a mulher, simbolicamente, ela transformou todo o corpo dela num falo. Então, nesse sentido, quando ela é traída, ou quando o cara está tendo um vínculo com outra pessoa, e no caso da mulher, a interpretação é a seguinte: eu, como mulher, só me entrego sexualmente a alguém se a pessoa, no mínimo, for interessante, ou tem uma admiração, etc. O homem não, né? Mas a mulher muitas vezes funciona genericamente assim, tem alguma admiração, quer um laço, quer manter um vínculo, quer perpetuar um vínculo. Se ele deitou e transou com alguém, é porque tem algo aí, tem algo a mais. Mas nem sempre o homem funciona assim, né? O homem, enfim, dificilmente a mulher vai dizer: poxa, esse cara é um canalha, mas eu vou pra cama com ele. Dificilmente uma mulher faz isso. A mulher se interessa porque a inteligência do cara é afrodisíaca, é erótica, o cara tem algo de admirável, o cara é educado, trata bem, acolhedor, alguma coisa, né? Agora, você já viu o cara dizendo assim: poxa, eu fui pra cama com uma mulher porque ela tem doutorado em química? Não, não tem isso. Então, homens e mulheres, nesse sentido, funcionam diferente, né? Genericamente falando, tem exceções, mas qualquer exceção que você cite vai confirmar a regra geral, a regra maior, né? Então, eu diria o seguinte, que eu acho que, no caso de uma relação extraconjugal, relações extraconjugais, especialmente as relações extraconjugais que se configuram como alguma coisa fixa e que se perpetua ao ser descoberto, de fato é doloroso para todos, para os três, tá? Para a pessoa que não sabia e para ambos que sabiam e viviam aquela relação e que agora estão sabendo e que agora aquilo deve fazer. Então os três sofrem com isso, né? É ruim para todo mundo quando isso aparece, quando isso vem a público. Eu acho que explica a falta do desejo sexual, porque aquele desejo está sendo suprido, né? Está sendo vivido, apesar de não ser uma regra geral. Às vezes tem pessoas que têm um caso fora do casamento, aquilo aciona a sexualidade de tal forma que ele acaba reacendendo o desejo sexual, inclusive com a companheira ou companheiro, tá? Não estou entrando no juízo de valor se é certo ou errado, estou dizendo como acontece a dinâmica, né? Mas, de fato, se acontece algo muito intenso do ponto de vista erótico com uma relação extraconjugal, é bem frequente acontecer a diminuição daquele laço conjugal que já é mais conhecido, aquele laço sexual que precisa se reinventar, que tem mais mérito, inclusive, porque precisa se reinventar, precisa descobrir novas formas de se erotizar, né? Mas exige mais desse casal do que o casal que está começando agora, do que aqueles dois que estão conhecendo. E claro que aquilo que é escondido, aquilo que ninguém fica sabendo, também tem algo de excitante para muita gente, tem algo que gera uma fantasia. Olha só de novo, aquilo que é reprimido é desejado. Então aquilo que... claro, relações extraconjugais são dolorosas para todo mundo, né? Para aquele que está nesse triângulo, para aquela que está sendo de alguma forma abordada por ele, que é comprometido, e que ela também sofre, porque eles dois têm algo, só que ele volta para casa, ele dorme com a outra pessoa, ele convive com outra pessoa. Isso é doloroso para ela, que está nesse papel também, nesse lugar, e às vezes ela sofre com isso, né? Ela sente com isso. E claro, para a pessoa, quando sabe. Enfim,
Novamente, uma fala que não é politicamente correta, mas enfim, se eu pudesse escolher algum lugar, eu escolheria o lugar da pessoa que não está sabendo nada. Porque enquanto não está sabendo nada, está tudo bem. Né? E eu gostaria de não saber, porque, enfim, eu acho que eu acho que a pessoa que não sabe deve verificar se ela é amada e ela é desejada pelo cônjuge. Ela é desejada? Ela é amada? Se não é, independente de ter outra pessoa, o casamento está com problema. Agora, se você se sente amado, se você se sente desejado, eu não vejo muito benefício, eu não vejo nada a ganhar eu querer saber se na minha ausência a pessoa está tendo alguma coisa com outra pessoa. Eu não acho interessante isso. Eu querer pesquisar para saber se eu estou me sentindo amado, estou me sentindo desejado. Mas eu sei que para muita gente isso não é possível. Para muita gente isso é insuportável, né? É difícil. Tem alguma outra pergunta aí, Flavinho? Tem a pergunta dos stories que aparece aqui. O terapeuta avalia se o casal deve separar. Eu até respondi errado inicialmente. Eu ia botar geralmente não, coloquei geralmente sim, fiz uma besteira, depois apaguei o post, coloquei não. O terapeuta não vai dizer se o casal deve separar ou deve ficar. Não é o papel dele fazer esse tipo de afirmação. Né? Ele não, porque aí ele já está desejando. Tá tendo desejos pelo casal. Não é o papel dele. O papel dele é ajudar o casal a encontrar um caminho. Caminho esse que no início nem ele sabe qual é. Nem sempre o terapeuta sabe qual é o caminho. Ele vai descobrir na terapia com o casal. Né? Então, não cabe a ele. Não cabe. É interessante, eu tenho uma história aqui super bacana e algumas dessas pessoas me seguem. Então, eu vou ter o cuidado aqui para... mas assim, eu vou alterar, inclusive, a categoria profissional, tá? Não é essa, mas eu vou alterar, digamos assim, vou botar outra categoria profissional para não haver identificações, mas assim, por um motivo ético. Digamos que eu atendi um grupo de mulheres todas de uma categoria serviço social, pronto, são assistentes sociais, vou botar essa categoria. Essas mulheres foram atendidas por mim, algumas, né? E começou com a terapia individual, depois verificou-se que tinha uma questão conjugal, veio o marido e fizeram uma terapia de casal, né? E aí, na terapia de casal, o casal resolveu separar. Olha que coisa interessante. Isso tem muitos anos. Aconteceu três separados. E aí, na repartição de trabalho dessas pessoas, o meu nome rolava dizendo: olha, ele é o terapeuta de casal que separa as pessoas. Separa as pessoas. E tem uma pessoa que é acompanhada por mim, que faz parte desse grupo. Até hoje ela está comigo. Ela fez terapia de casal. Eu acho que por quase 2 anos ela fez terapia de casal comigo. O casamento viveu algumas crises importantes, algumas bastante duras. Se ela estiver me ouvindo, ela sabe que eu estou falando dela. Bastante duras. O casal conseguiu de maneira bonita se recuperar, está se recuperando ainda. Olha, já consolidou, já não é uma terapia de casal, ela continuou na terapia individual comigo. Tá? E ela dizia isso, ela dizia que o estereótipo que eu tinha é que eu era o terapeuta que ia separar, e que se ela fosse para mim, diziam para ela: se você for para Flávio, já tem 3 que separou por causa dele. Como se o terapeuta tivesse poder de separar, mas veja o imaginário, né? O imaginário nesse sentido. E pelo contrário. Mas a gente trabalha para, inclusive, tentar encontrar um meio antes, inicialmente, da reconciliação, etc. Mas, às vezes, o próprio casal é que resolve, escolhe a dissolução do vínculo. O terapeuta não tem... Mas é super engraçado, porque até hoje a gente dá risada com isso, né? E assim por diante. Então, tem essa riqueza. E a última pergunta, pelo menos aqui no meu privado... Deixa eu ver... Tem uma pergunta aqui, que foi agora, perguntando se você usa questões espirituais no consultório. Tá, deixa eu responder essa. Tem umas 2 novas perguntas aqui. Poxa, perguntas super interessantes.
sobre... Eu sabia que isso ia render, viu? Mas... Vamos responder. Já está no final, hein? Estou logo avisando. Então, a gente já está finalizando. Então, provavelmente algumas perguntas não vão poder ser respondidas. Uhum. Mas a gente vai organizar outra aí e dar continuidade depois. Exato. Em relação às questões espíritas, muita gente que me segue nesse perfil, que é um perfil de psicólogo, um perfil profissional, nem sabe que eu tenho uma orientação, muita gente não sabe, eu atendo inclusive muitos católicos e protegidos, eu atendo inclusive uma pessoa que é auxiliar de um pastor evangélico conhecido aí, ela nem supõe que eu tenho uma orientação religiosa pessoal. Não, eu não uso discurso espírita, até porque o Conselho Federal de Psicologia não me permite e condena eu usar qualquer tipo de discurso religioso na prática do consultório. Não dá. Não é por aí. Eu não posso utilizar discurso religioso, nem de convencimento religioso, nem de indução religiosa, nem de sugestão de viés, de viés explicativo do tipo, vocês estão passando por isso porque é uma questão espiritual, no consultório. Eu não posso fazer isso porque eu estou induzindo a um sistema de crenças que às vezes não faz parte do ideário, da perspectiva simbólica do outro. A não ser que o outro tenha aquela crença que me permita dialogar. Mas eu atendo uma católica que ela traz trechos da Bíblia e eu converso com ela dentro da linguagem católica. E aí, o que a senhora acha? Ela tem uma depressão, né? O que a senhora acha dessa passagem aqui, do apóstolo Paulo, no Novo Testamento? E a gente conversa sobre trechos bíblicos. Porque ela é católica, é o sistema de crenças dela, então eu mergulho na perspectiva simbólica dela, né? No discurso que ela está me apresentando. Então, não. Agora, claro, meu olhar de mundo, minha visão de mundo como psicólogo, claro que tem outras bagagens, história de vida, crenças, conceitos que foram formados, inclusive perspectivas pessoais. E aquilo pode ser afetado o meu olhar, ou seja, o meu entendimento sobre o fenômeno. Mas eu não posso, de alguma forma, externar esse entendimento através de uma condução e fazer do consultório, por exemplo, uma prática espiritual. Não posso. Mas isso não significa que eu não possa ter um olhar ou um entendimento interior, interno meu, que me ajuda a conduzir a terapia, que me ajuda a entender a terapia. Muito mais de entendimento do que necessariamente uma prática de intervenção psicoterapêutica. Uma prática psicoterápica de intervenção. Então, nesse sentido, eu posso ter um entendimento ali do fenômeno psicológico, mas não necessariamente agir de acordo com o sistema de crenças. Se a pessoa pedir, eu posso dialogar dentro da perspectiva dela. Então, ela é católica? Ela é protestante? Ela é espírita? Muito bem, vamos lá. Ok, a gente pode tentar aqui dialogar dentro do que eu sei também, eu posso compartilhar, eu posso... Mas é claro que o meu foco ali é o foco no emocional. Até porque o emocional também melhorando, o espiritual também melhora. Seja que conceito que você use de espiritual, que conceito de espiritual você usa, então tem essa noção. Mas, enfim, eu acho que é isso em relação à prática espírita. Tem algumas perguntas super interessantes aqui no final, eu vou responder rapidamente. É verdade que a terapia de casal tem duração breve? A gente já respondeu isso, de fato, tem uma duração mais breve, pelos motivos que a gente colocou. E se o homem se apaixona pela amante, é natural que o homem se afaste da amante por amar ela e ter que manter o casamento? É natural que o homem se afaste da amante por amar ela e ter que manter o casamento? Ah, tá. A pergunta foi feita 2 vezes. Tá. Eu não tô expondo o nome das pessoas aqui no meu privado, porque eu não sei se eu tenho esse direito, tá? Tá sendo uma pergunta direcionada no meu privado e não no público aí no chat. Veja, pode haver um apaixonamento, sim. Pode haver um apaixonamento. Quando há um apaixonamento, é mais difícil, no caso do homem, conciliar os dois lados. O homem é muito mais eficaz em não sair do seu casamento, muito mais eficaz em conciliar
os dois lados. Mas pode haver um apaixonamento. Quando há um apaixonamento é mais difícil. É mais difícil porque o próprio sujeito acaba se revelando. Inclusive se revelando no seu casamento de que está com interesse em outra pessoa. Isso pode aparecer. Agora, quando a gente fala, é natural que o homem se afaste da amante por amar ela e ter que manter o casamento, essa é uma questão muito complexa. É uma questão muito complexa porque o que é que a gente está definindo como amor aqui? É possível que haja um afeto e, portanto, um amor pela amante, pela pessoa, portanto. Tem também o desejo sexual, tem afeto, não exclui isso. E isso não significa que não tenha afeto pela parceira, pela esposa, etc. Né? E quando a gente fala em amor, a gente está falando de um sentimento que se manifesta de diversas formas. Né? É muito difícil avaliar se o que o homem tem pela amante é amor, ou é só desejo sexual. Só fazendo terapia com ele, para que ele próprio chegue a essa conclusão, porque às vezes nem ele sabe, né? Se ele realmente ama a amante ou um laço sexual. Né? É um laço sexual. E o laço sexual e afeto às vezes se mistura e fica confuso. Né? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque, vejam, deixa eu fazer uma provocação aqui. Se é só satisfação sexual, por que tem que ser com essa? É uma provocação. Eu não estou dizendo que é para fazer isso, mas eu só estou provocando. Se é só uma necessidade sexual, por que tem que ser com essa pessoa e não com vários? Por que não fazer uma rotatividade, até para não se ligar a ninguém e não ter problemas com o seu casamento? Melhor, vou dar outra sugestão. Se é só satisfação física, por que não se masturbar? Então, quando há laço sexual, eu estou falando que há predominantemente o laço sexual. Mas eu acho que nunca é só sexual. Eu acho que pode ter ali alguma expressão de afeto. Mas pode ser algo puramente físico, sim. Em alguns casos, pode ser algo puramente físico. É mais difícil, mas pode ser algo puramente físico. O que eu diria é o seguinte: isso não exclui uma... Se ele está decidindo manter o casamento dele, é porque tem um valor muito grande para esse casamento. Algum valor existe. Tá? Esse valor é um valor que pode ter a ver com a história dos dois. Às vezes não há um laço sexual tão significativo, mas a história é importante. Para algumas pessoas, a história que foi construída foi tão importante que não dá para abrir mão daquela história. Não dá para, por exemplo, eu acho nesse sentido até complicado. Eu passo 30, 40 anos com alguém. Aí, em idade avançada, normalmente é o homem que faz isso, em idade avançada, eu me apaixono por uma menina de 20, e aí a esposa tá com, sei lá, 60 e poucos, igual a mim, e aí eu digo a ela que eu me apaixonei por amor, vou viver esse amor. Eu entendo o sentimento, a sinceridade do sentimento. Isso acontece muito. Mas eu acho pesado para aquela pessoa que viveu aquela história do outro lado, que esteve com aquela outra pessoa, que acompanhou, e que para ela vai ser muito mais difícil refazer a vida amorosa dela. Né? Então, às vezes, no caso do homem, que às vezes pondera mais, às vezes é menos passional, o homem às vezes coloca tudo isso na balança, não é justo com aquela pessoa, quando tem filhos, quando tem família, porque quando acontece de, sei lá, deflagrar isso, aí a família se desorganiza, aí filho fica de mal, quase sempre fica de mal com o pai, fica sem falar com o pai. Então ele só pesa tudo isso, e acaba decidindo recuar, caso haja um afeto verdadeiro por essa outra pessoa, e tenta, de alguma forma, direcionar esse afeto, mas não necessariamente abrir mão do casamento, da história dos dois,
da relação conjugal, né? Das memórias que ambos construíram ao longo dos anos. Isso é possível, né? E passa a só pesar. O que não significa dizer que não haja afeto também. Pode ser que haja um afeto, mas aquele afeto muitas vezes é transformado, né? Eu já acompanhei histórias que esse afeto foi transformado em uma relação fraternal, uma relação afetiva fraternal, que às vezes não é a expectativa daquela pessoa que tinha expectativa do outro separar para ficar com ela. Eu entendo que não era expectativa, mas às vezes é o que é possível para aquela pessoa, né? Agora, há casos que a pessoa diz, não, eu não consigo mais dar conta desse casamento, eu vou romper porque eu quero viver, né? E há homens que fazem isso, as mulheres são mais assim, né? Mais destemidas assim. A mulher, se interessar por alguém, dificilmente ela contorna. Normalmente as mulheres padecem de um sincericídio maior, e normalmente isso acaba colocando isso, né, na mesa. Eu estou acompanhando um caso, enfim, de um segredo que a pessoa, a mulher tinha lá atrás, e enfim, ela quer contar agora, e a gente está só pesando, colocando na balança até que ponto isso vai trazer algum benefício ela contar agora uma coisa que ficou lá atrás, já foi superado, etc. Então, mas isso acontece, né? Isso acontece. Mas normalmente, quando a decisão do cara manter o casamento e permanecer na relação é justamente porque ele pesou tudo isso na balança. Ele viu o estrago que poderia ocorrer, mesmo a benefício de uma vida afetiva interessante, sexual interessante, que ele pode ter também, pode tentar recuperar com a mulher dele, com a esposa dele, sem dúvida nenhuma, né? Então, é isso. Estamos caminhando para o encerramento. Aqueles que já estão... Tem gente que já está se despedindo. Um abraço, Carol. Parece que Carol vai sair aí, ou já saiu. Bom. É isso aí. Deixa eu ver se... Bom, eu acho que eu respondi essa... Eu acho que eu respondi, né? Respondi? Pronto. Eu estou vendo aqui a resposta. É que eu não estou expondo as pessoas no privado, tá? Dessas perguntas que me parece que tem um caráter pessoal. Então eu estou protegendo as pessoas. Psico é ótimo. Eu sempre dou risada com ela. Com esse negócio de psico. Bom. É isso aí, então. Flavinho, muito obrigado. Foi bom demais embalar esse sábado à noite. Obrigado de coração. E quer fazer alguma consideração final? Deixa eu só ver aqui, Hugo. Consideração final. Eu acho que vocês gostaram, né? Deve ter gostado. Eu acho que essa foi a live mais longa que fizemos. A live normalmente é de duração de 1 hora. Tem 1h40, né? Muito obrigado por todos que estão aí comentando, agradecendo. Duda Ramos, colega de profissão, querida. Aline, querida, que sempre participa. Ana, um abraço, Ana. E tantas outras pessoas, Verônica, Priscila, também colega de profissão, tantas outras que eu corro o risco de esquecer sempre de citar alguém, Érica, que participou, e assim por diante. Mas eu acho que o que eu posso dizer é que a terapia de casal é um desafio para o próprio terapeuta, porque exige também do terapeuta uma habilidade de estar circulando e focalizando sempre na relação, como eu disse. A relação amorosa é o paciente. O paciente do terapeuta de casal é a relação amorosa. E é por isso que se torna tão difícil, né? Ele está cuidando da relação. Então, assim, não é fácil essa circulação. Exige demais, porque são discursos que atravessam, ele tem que decorar muita coisa para depois, enfim, conseguir conectar esses discursos, a insatisfação, a expectativa dos dois, né? Um abraço, Flávio. Colega aí de profissão também, terapeuta, cuida de tantas pessoas aí, faz super sucesso nas redes sociais. Meu convidado também. Convidado, né? Maravilha. E eu acho que tanto a terapia de casal como a própria relação conjugal, o relacionamento conjugal é desafiante, exige
exige, tá? Exige de ambos. Jung dizia que é como se fosse um terceiro, né? Se existe uma menage à trois simbólica e aceita por todos, essa menage à trois é justamente um cônjuge, o outro cônjuge e a relação amorosa, que é um terceiro. A relação que se produz dos dois é uma terceira via, é um terceiro aspecto da interação. Jung dizia isso de outra forma, né? Ele dizia que é como se fosse uma substância química que entra em interação com a outra substância química e surge uma outra coisa, uma terceira coisa. Ele dizia que o relacionamento de qualquer espécie é um convite ao relacionamento consigo mesmo. Relação amorosa nos ajuda também a gente se relacionar com a gente mesmo, porque através do outro eu estou interagindo e me relacionando com instâncias psíquicas profundas dentro de mim, com dimensões importantes da minha dimensão interna, né? Dimensões importantes da minha subjetividade. E essa experiência, o outro me possibilita isso. Na relação com ele, o outro me possibilita eu me relacionar comigo mesmo através do outro. Né? Quanto mais próximo o relacionamento, maior possibilidade de atrito. Maior possibilidade de mágoas. Por quê? Se um garçom no restaurante me trata mal, se alguém me fechar no trânsito, eu posso ficar chateado, com raiva, eu posso até ficar de cabeça quente, mas daqui a uma semana eu já não lembro. Daqui a 2 anos eu não vou lembrar daquilo. Mas quanto mais próximo, mais a gente valoriza, mais a gente se magoa com a fala do outro, com aquilo que o outro diz, e maior a possibilidade de a gente se atritar. Daí uma relação que leva adiante, que consegue se sustentar adiante, é uma relação que teve muito perdão, que teve muita compreensão, que teve muito acolhimento das fraquezas e das fragilidades do outro e de si mesmo. Só é possível numa relação madura. Né? Numa relação em que tenha... eu sempre achei que a intolerância é um sinal de maturidade nossa. Né? Quando a gente tem intolerância. Então, a relação que aceita a vulnerabilidade do outro, que acolhe a fragilidade do outro, não no sentido de achar bonito e... Não. Para melhorar, para corrigir, para consertar, é uma relação que vai adiante. É uma relação evolutiva. E isso somente é possível levar uma relação íntima, a longo prazo de atrito, nesse acolhimento. Né? Porque, Hugo, relação amorosa a longo prazo não se sustenta apenas na admiração. Admiração que é um fetiche tão importante para tanta gente, né? Eu preciso admirar, eu preciso admirar a pessoa, eu preciso ter essa admiração, senão não rola. Ok, acho massa, acho que o amor, a admiração é super importante. Mas depois de 30 anos, você vê no sujeito entrando no banheiro, você vê no sujeito dormindo, roncando do seu lado, você vê no sujeito nos deslizes que só você vê, você vê no sujeito nos erros, nas falhas que só você percebe, não tem admiração que sobreviva, que mantenha. A admiração não é suficiente. Não é suficiente. Porque você vê os podres, os demônios do outro. Para manter uma relação onde você ama a pessoa, incluindo as piores imperfeições que ela tem, é uma relação robusta. Um casal que passa por mim na terapia de casal e supera uma crise é um casal muito mais forte. Supera, por exemplo, uma relação extraconjugal. Até porque a maioria das relações extraconjugais, a maioria dos casos extraconjugais, não são de mulheringos ou de, sei lá, mulheres traidoras contumazes. Quase sempre uma relação conjugal é de alguém que era fiel há 10, 20 anos. E que aconteceu em um momento da vida, uma situação específica. Né? Às vezes um luto. Às vezes uma perda. É muito interessante a gente investigar a história dos casais e perceber que no momento em que o cara traiu a mulher lá, ou a mulher traiu o cara lá, porque
aqui para nós, na terapia de casal, eu vejo quase igual, viu? Eu ainda acho que os homens traem mais, acho, mas está quase igual. Eu acho que as mulheres são mais eficientes em esconder, são muito mais competentes em esconder. Mas quando a gente vai olhar a história de vida, a gente vai ver que quase sempre, naquele momento, houve uma morte de um parente, um luto. Para compensar aquela morte e se sentir viva, a pessoa teve uma experiência fora do relacionamento. Né? Para compensar, para substituir. Né? Então, isso é super interessante, a gente aqui considerar isso. Né? E entender que, às vezes, aquela crise conjugal pode ser reconsiderada, pode ser ressignificada e o casamento ficar muito mais forte, muito mais robusto depois daquela experiência. É isso. Como palavra final, já nos alongamos demais, né? Maravilha. Se deixar, a gente vai até meia-noite. Gente, obrigado a cada um de vocês que participou, que assistiu. Obrigado mesmo. A live vai ficar salva. E quero convidar vocês também para segunda-feira, o Evangelho no Lar, que eu sempre faço às 22 horas, também aqui nesse perfil do Comporte-se. Próximo sábado não vai ter a live Comporte-se, eu vou precisar fazer aí uma viagem, mas no outro sábado a gente volta, certo? E aí, 2022 também promete. Mais uma vez, muito obrigado, bom final de semana. Mais uma vez, obrigado, Flávio. E tamo junto, viu? Um beijo para vocês, bom final de semana e até segunda no Evangelho lá, hein? Beijão. Um abraço, Hugo. Um abraço para todos. E até a próxima, queridos. Obrigado por estarem aí até agora, depois de quase 2 horas. Um abraço e até a próxima.